Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça. O Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça é intensamente visitado muito por causa dos célebres túmulos de Pedro e Inês. Mas a verdade é que há muitíssimas outras razões para conhecermos o Mosteiro de Alcobaça. Nas palavras dos especialistas da Unesco que o classificaram como Património Mundial, este mosteiro é uma obra-prima do gênio humano. Fundado por vontade expressa de Dom Afonso Henriques há quase 900 anos, o Mosteiro de Alcobaça funcionou ininterruptamente com monges da Ordem de Cister cerca de 7 séculos. Um dos mosteiros mais ricos da Europa, o Mosteiro de Alcobaça resultou da maior doação de território que alguma vez a Ordem recebera. Dos mais de 400 mosteiros filiados na Abadia de Claraval, este foi o último a ser fundado, ainda em vida do que viria a ser São Bernardo. Rezam as crónicas que era o seu favorito. Durante centenas de anos, quando a maioria da população sofria de todo o tipo de privações, os monges de Alcobaça viviam numa abundância de recursos excepcional. As privações a que se sujeitavam eram apenas porque queriam observar o voto de pobreza. O que comiam os monges de Alcobaça? Esta cozinha do século XVIII é a terceira que o Mosteiro de Alcobaça conheceu. Tudo nela nos conta histórias, da sua arquitetura às suas discretas decorações, passando, claro, por esta extraordinária chaminé. Vai querer saber mais? Venha conosco nesta visita guiada. Aprendi com a Ana Tagará que a arquitetura da igreja do Mosteiro de Alcobaça é única no mundo. É verdade, única no mundo e em particular na Europa. Não só no contexto da Ordem de Cister, mas também no contexto daquilo que foi a arquitetura medieval de toda a Europa. Uma igreja com 3 naves à mesma altura. E isso é uma coisa que não existe na Europa entre o século XII e o século XIII, que foi o tempo da construção desta igreja. Qual é a altura destas 3 naves, visto que têm a mesma altura as 3? A flecha destas 3 naves é de 22 metros. 22 metros de altura. O que era prática na Ordem de Cister era a adoção da proporção 2:1, o que significava que a nave central teria o dobro da largura e o dobro da altura das naves colaterais. Aqui procuraram criar algo novo.
nós pensamos que esta procura de as 3 naves à mesma altura está relacionada com a procura de uma acústica perfeita para o espaço onde o monge exerce a sua atividade principal, que é a oração, que é o contacto com Deus. E há outro aspecto, Ana, muito curioso. Aqui vêm muitos franceses e vêm numa missão, vou chamar-lhe nostálgica, à procura de... À procura da sua Claraval perdida. Porque a Abadia de Alcobaça é uma das filhas prediletas da Abadia de Claraval, que foi fundada em 1115 por Bernardo de Fontaine-le-Dijon, que veio a ser, mais tarde, São Bernardo de Claraval. E, sendo Alcobaça a filha da casa que Bernardo fundou, na região da Champagne e da Borgonha, em França, vêm cá imensos franceses. Precisamente porque a Abadia de Alcobaça é a cópia integral daquilo que foi a Abadia de Claraval, que desapareceu na sequência da Revolução Francesa. Portanto, isto é o que resta. Isto é o que resta da memória da Abadia de Claraval do século XII, portanto, da primitiva. Quando há uma fundação de um mosteiro, vêm 13 monges, que significa, portanto, o abade e mais 12 monges, uma analogia, portanto, com Cristo e os 12 apóstolos, que têm conhecimentos ao nível da construção. E, portanto, trazem consigo o projeto da sua casa-mãe. O que aconteceu aqui em Alcobaça é que, vindo esse grupo de monges, trazem o projeto da Abadia de Claraval, a Abadia de São Bernardo. E é replicado aqui, de modo que nós temos a cópia perfeita daquilo que foi a Abadia de Claraval. E digo que foi porque, após a Revolução Francesa e nos inícios do século XIX, mais propriamente em 1812, a Abadia de Claraval foi nacionalizada e destruíram-se todos os edifícios medievais, incluindo a sua igreja, de modo que o que subsiste em Claraval hoje são os edifícios que foram construídos entre os séculos XVII e XVIII. Os espaços medievais já não existem. Para a França, Claraval é um símbolo nacional e os franceses vêm a Alcobaça para ver aquilo que foi a sua Claraval, portanto, esta Claraval perdida. De modo que há aqui um aspecto muito interessante do ponto de vista simbólico que eleva Alcobaça a um patamar de referência universal. A Abadia de Alcobaça persiste hoje como um dos conjuntos arquitetónicos cistercienses mais completos e melhor preservados de toda a Europa. E estamos a falar de um universo de mais de 1750 abadias cistercienses. 1750? Sim, mosteiros femininos e mosteiros masculinos, que foram fundados durante o período medieval e até o início da época moderna, portanto, até o início do século XVI. A Abadia de Alcobaça preserva, para além da sua magnífica igreja, que foi a terceira maior construída pela Ordem, com um comprimento total de 106 metros, e é hoje a segunda maior subsistente, preserva também a maioria dos seus lugares regulares medievais, ou seja, o claustro regular, a sacristia, a sala do capítulo, a sala dos monges, onde terá funcionado o fantástico scriptório medieval de Alcobaça, o dormitório dos monges, o refeitório. E há ainda um aspecto, sob o ponto de vista simbólico, fortíssimo. Este foi o último mosteiro a ser fundado em vida daquele que veio a ser São Bernardo de Claraval. No estado atual de investigação, podemos afirmar que esta foi a última abadia fundada em vida de São Bernardo. Quando Bernardo de Fontaine-le-Dijon ingressa na Abadia de Cister e depois sai para fundar uma das 4 filhas de Cister, portanto, a Abadia de Claraval, arrastando consigo vários monges, incluindo alguns membros da sua família, a partir desse momento, ele, como abade de Claraval, vai incrementar de uma forma exponencial as fundações de mosteiros cistercienses em toda a Europa. Foi um movimento frenético. Nunca se tinha visto uma expansão de uma ordem monástica de uma forma tão rápida. Já estamos a falar de quase 400 mosteiros, por volta de 1150.
numa geografia que vai desde Portugal à Polónia e desde a Suécia à Itália. E a Ordem decide que era necessário abrandar o ritmo das fundações e deixa de aceitar territórios para a constituição de novos mosteiros. E é neste momento que se expressa a vontade de Afonso Henriques de doar um território à Abadia de Claraval, precisamente para fundar uma nova abadia. Dom Afonso Henriques tinha a clara noção que para ter um mosteiro cisterciense nesta região da Extremadura, que era uma região ainda um pouco indefinida, digamos assim, porque ainda estamos aqui a falar em 1150, estamos a falar de todo o processo de construção do Portugal como temos hoje e, portanto, Afonso Henriques sabe perfeitamente que tem que propor algo que a Ordem não possa recusar e vai propor a doação de um território de 440 km². Isso que é imenso. É imenso, é uma extravagância isso. Quer dizer, ele está a dar um naco enorme do seu reino em construção ainda, não é? Precisamente. É claro que nada disto é inocente, não é? Um território ordenado é um território defensável. O lema dos cistercienses é ora et labora. E, portanto, os cistercienses dedicavam-se à oração, mas também se dedicavam ao trabalho. E, portanto, quando falamos de trabalho, falamos sobretudo de desenvolvimento agrícola. E daí o ordenamento do território. Por outro lado, também não é inocente, porque dentro do processo de reconhecimento de Portugal como um reino independente, tinha que ganhar, naturalmente, as graças do Papa. E, na altura, quem era Papa era Eugênio III, que foi monge cisterciense e monge da Abadia de Claraval. Política. Diplomacia. Ana, esta igreja tão monumental, tão imponente, levanta-me uma perplexidade. Já referiu oração e trabalho braçal. Austeridade, viver com o mínimo indispensável, não é exatamente aquilo que estamos a ver aqui. Essa é uma questão interessante. Quando falamos de pobreza na arquitetura cisterciense, falamos de despojamento. Quando falamos, e não, de pobreza ao nível de meios. Ou da escala. Portanto, o que vê aqui é uma arquitetura que custa muito dinheiro, porque é toda em cantaria. Mas há aqui, sobretudo, a passagem para a pedra de uma espiritualidade. E isso é que é interessante. E por isso, às vezes, dizemos que entra em qualquer igreja cisterciense na Europa e imediatamente percebe que está numa igreja cisterciense. Embora não tenham existido regras propriamente ditas para as construções cistercienses, o que é facto é que nós entendemos o que eles pretendiam pelas proibições. E, portanto, a Ordem de Cister vai proibir as torres altas, vai proibir vitrais coloridos, vão dar preferência a vitrais incolores, por onde entra uma luz branca, limpa, pura, e vai também proibir, na arquitetura, tudo aquilo que possa distrair o monge da sua ação principal, que é a oração, é o contacto com Deus. E por isso, se olharmos para os capitéis, só encontramos motivos vegetalistas. Não encontramos figuras humanas, não encontramos figuras de animais, como aparece muito na arquitetura românica, mas sim elementos vegetalistas. Quando entramos aqui, vemos monumentalidade, vemos dimensão, mas não vemos opulência. Tudo isto é verdadeiro, não é? Portanto, quando falamos de elementos estruturais que cumprem a sua função, estamos a falar de verdade, de transparência. E, portanto, originou-se uma estética cisterciense, que é esta, que nós vemos aqui de uma forma praticamente perfeita na Igreja do Mosteiro de Alcobaça e que, no fundo, traduz aquilo que é a espiritualidade cisterciense e o pensamento de Bernardo de Claraval. São Bernardo pergunta: o que é Deus? E automaticamente responde: Deus é largura, comprimento, altura e profundidade. Temos aqui todas as dimensões, digamos assim, do espaço e do homem.
Por mais elegante e despojado que seja este edifício, não pode deixar de ser também uma afirmação de uma enorme riqueza. O Mosteiro de Alcobaça foi um dos mosteiros mais ricos de toda a Europa durante o período medieval. Paula, gostava que visse esta lápide que nos diz Aqueductus, que significa aqueduto. E tem aqui duas mãos mãozinhas em baixo relevo e que nos indica precisamente o local por onde passa a conduta de água potável. E esta é a verdadeira razão porque o Mosteiro de Alcobaça foi construído neste sítio. Água. Água. Os mosteiros cistercienses localizavam-se sempre em sítios onde tivessem 4 elementos fundamentais. Primeiro, o isolamento, o que não queria dizer despovoamento. Isolamento. Floresta, para terem madeira para combustível e para a construção. Pedra para a construção, portanto, na proximidade de boas pedreiras. Percebe-se porquê. E uma coisa que é fundamental para que haja vida, que é a água. Foram grandes especialistas ao nível da engenharia hidráulica. E, de facto, o Mosteiro de Alcobaça foi construído aqui, neste vale, na confluência de 2 rios, o Alcoa e o Baça, mas, sobretudo, a cerca de 3,2 km para sudeste, existe uma nascente de água potável, num sítio chamado Chiqueda, onde ainda hoje corre água em abundância e em qualidade. E, portanto, o segredo da longevidade de uma comunidade tem a ver com a higiene e a salubridade do sítio. As condutas que os monges construíram para trazer para dentro do mosteiro essa água potável são, de facto, uma engenharia. À época não se usava a expressão, mas é isso que quer dizer, de um engenho incrível, recorrente, resta à sabedoria já fixada pelos romanos. Naturalmente, nos princípios da hidráulica são os princípios da hidráulica romana, mas com os cistercienses foram exponenciados. Bom, com a escala do território de que este mosteiro dispunha, território oferecido por Dom Afonso Henriques, como já vimos, com o saber tecnológico, não só ao nível da engenharia hidráulica, como já nos disse, mas também o saber agrícola, essa tradição de saber trabalhar a terra dos monges de Cister, é evidente que este mosteiro só podia ser, como já nos disse, riquíssimo. Eu vou ter agora, Ana, já volto a falar consigo, mas vou ter agora com o António Camões Gouveia, que nos vai explicar o que é que aqui se produzia e se consumia. António Camões Gouveia. Estamos no espaço daquele que foi o refeitório de um mosteiro que possuía um território de 44.000 hectares. É uma imensidão. É uma imensidão. O que é que se produzia no mosteiro de Alcobaça? Produzia-se, em primeiro lugar, variedade, posso dizê-lo, ou seja, uma variedade que vai do bosque até à lagoa, que vai da horta até ao campo de cereal, dos rebanhos às manadas de vacas, que deixa os camponeses ter porcos em suas casas, galinhas, e depois tem essa toalha que o tapa, que é a construção de um senhorio eclesiástico. Tem todos os poderes e tem todas as obrigações de resolver a vida dos monges, dos conversos, dos noviços, dos criados do convento e de todos os camponeses que vivem nas suas terras. Portanto, era um senhorio muito grande, muito diverso, mas com muitas possibilidades, que só uma gestão muito lógica, muito regrada, muito austera,
muito sábia também, como era a da lógica de Cister, conseguia controlar isto tudo, não é? Uma unidade e um controle. O que está a dizer-nos é que isto era um território feudal. É um senhorio, ou seja, tinha um grande senhor, que era o abade, que era uma lógica perfeitamente cisterciense, né? O abade no topo. Os 44 mil hectares tinham uma sujeição a uma regra, que era uma regra de sustentabilidade, de bem-estar. São 7 séculos ininterruptos. Exatamente, portanto, há variações. Mas de monges cistercienses aqui a viver. Sim, monges cistercienses que vão... inicialmente a ordem procurava ter 12 em cada uma das casas. Aqui sempre se propôs os 60, os 80. Quando chegamos aos anos 90 do século XVI, temos aqui à volta de 100 homens, porque temos também alguns seminaristas. Nessa altura, esta própria casa tinha o seu seminário. As formas como o senhorio sobrevivia eram variadas, não é? As corveias, depois tinham os foros, que podiam ser pagos em dúzias de bolos, podiam ser pagos em queijos, em galinhas e sempre os cereais, não é? Nunca podemos fugir dos cereais. Por exemplo, uma das coisas que sabemos é que, a maior parte das vezes, os ovos não entravam no convento. Ovos? Sim. O próprio convento tinha na sua cerca galinheiros. Os muitos ovos, as muitas centenas de ovos que vinham dos camponeses e dos seus floreiros não entravam logo em dinheiro. Dentro do espaço desses tais muitos hectares do Mosteiro de Alcobaça, há feira, portanto, há meios de circulação. O próprio mosteiro e os seus terrenos estão muito bem situados, o espaço foi muito bem escolhido, estão a 2 dias de viagem de Lisboa, estão pertíssimo de Santarém, são 2 polos fundamentais em termos urbanos. E de escoamento de produtos. Comercial, e são fundamentais, portanto, há circulação de dinheiro, há aqui dinheiro, há aprovisionamento em espécies. Rezam algumas crónicas que os monges tinham até dificuldade, dada a escala do seu território, em recolher todas as rendas que lhes eram devidas. Acredito que sim, mas repare uma coisa, era uma dificuldade que tinha a ver com a quantidade de locais, dos pequenos locais de recolha, que é uma dificuldade que o rei tem, por exemplo, e que tem muitas vezes que delegar nos municípios, nos concelhos, para lhe recuperarem as suas rendas. Portanto, quem eram os monges do Mosteiro de Alcobaça? Os monges de Alcobaça, como normalmente nas casas cistercienses, têm aquelas 3 tipologias. Os professos, que são aqueles que já estão, normalmente são ditos coristas, vão ao coro, passam muito tempo no coro, muito tempo a estudar em oração, ligados muitas vezes à escrita dos livros e à sua cópia. Depois ter um grupo alargado, são chamados conversos, que são realmente gente socialmente, por vezes, mais pobre literariamente, no acesso às letras, nem sempre, porque alguns eram tabeliães, alguns, portanto, nem sempre, mas a regra era essa. E esses conversos são fundamentais na existência deste grande espaço que era o senhorio eclesiástico de Alcobaça, porque são esses conversos que garantem o funcionamento das granjas. Inclusive em Alcobaça, muitos deles não viviam aqui e podiam viver em determinadas casas dentro do grande espaço do senhorio, que é uma realidade até que foge à regra cisterciense, que deviam todos viver no mesmo campo. E depois temos os noviços, que são aqueles que estão a avançar para um dia serem professos. Como digo, daqueles números que falámos há bocadinho, nunca é uma casa muito grande, muito povoada. Mas sim, porque a escala disto, imaginaríamos que eram centenas de monges, mas não, cabiam cá. Cabiam, mas precisavam do seu espaço e, sobretudo, precisavam de um espaço que, apesar de toda a sua dimensão coletiva para a comunidade, a ordem quando aparece, ou a reforma quando acontece, pensa em sistemas de ermitério, portanto, de isolamento de cada um dos frades a fazer o seu caminho. E repare-se que é muito interessante aqui neste refeitório. A peça que temos ali atrás, do leitura, muitas vezes as pessoas não percebem. Era ali que se lia Exatamente. A Bíblia durante... Não só a Bíblia, algumas outras leituras, as geográficas, vidas de santos, leituras que têm a ver com formação. Porquê? Se calhar deve ser a cena mais pintada, mais desenhada, cinematograficamente tratada, é a Última Ceia. Exatamente. E a pessoa, quando pensa em cristianismo, pensa na Última Ceia, numa refeição. As pessoas estão à mesa. Então, ali o alimento é a vida cristã, a vivência religiosa. Portanto, é natural que as refeições materiais eram sempre acompanhadas da verdadeira alimentação. A palavra de Cristo e a sua alimentação. Portanto, há aqui uma lógica, e por isso é que eu gosto muito de referir este aspecto do ser um senhorio eclesiástico, tem todas as regras senhoriais, feudais, como a Paula diz, mas, ao mesmo tempo, tem uma sobreposição
da construção da Cristianitas, de uma Idade Média inicial, séculos X, XI, XII. Então vamos fixar um arco temporal aqui para compreendermos o cotidiano. Um arco temporal. Sim. Século XV, finais do XV, inícios Sim, do XVI. XV, início do XVI. Vamos fixar, é o melhor para porque são 700 anos de vida aqui conventual. Então, é interessante porque é o que está mais estudado. A professora Iria Gonçalves realmente fez um estudo notável sobre este período e sobre a alimentação neste período. Portanto, temos certezas seguindo o trabalho dela. Há 2 calendários religiosos nestas casas. Um primeiro calendário que é o calendário da abstinência, ou seja, os dias em que não se comia carne, que eram muitos, 245. 245 dias em que estava proibida a carne. Exatamente, era uma abstinência. Depois tínhamos um segundo calendário, que é o calendário dos jejuns, ou seja, não se podia comer muito, se quisermos a expressão mais simples. Eu pensei que era não comer nada. Não comiam. não podiam comer muito nos dias de jejum. Portanto, o que é que temos? Os dias de jejum eram 152. E os dois cruzavam-se, os dois calendários. Portanto, havia dias que estavam no calendário da abstinência e do jejum, portanto, eram dias de abstinência e de jejum. Nos dias gordos, eram os dias da carne, digamos. E nesses dias, eles tinham janta, portanto, o jantar, que é o nosso almoço de hoje, não é? E a ceia. E a ceia era reforçada. Comiam sempre 2 carnes. Comiam a base, uma carne normalmente vaca, e depois o porco, o carneiro, e é muito engraçado quando comiam estas 2 carnes, juntavam ou ao porco ou ao carneiro uma fatia de toucinho. E essa fatia de toucinho era partilhada por 2 monges. Repare como há sempre a tendência que a própria alimentação seja partilhada, não é? Podia ser partir uma fatia ao meio, quer dizer, ser a metade para cada um, mas não. Era a mesma fatia partilhada pelos 2. E depois no final comiam queijo. Dia gordo. Dias gordos. Dias magros. Tínhamos uma refeição baseada, em primeiro lugar, no peixe. Aqui, alcobaça, pescada. Uma pescada para 2 monges. Pescada. Depois, os camponeses do grande senhorio da eclesiástica de Alcobaça comiam sardinhas. Digamos que hoje um peixe mais é um popular. pitel. Hoje, exatamente. E na altura era mesmo comida para pobres. Os monges comiam uma pescada dividida ao meio, depois comiam legumes, naturalmente, e podiam reforçar, muito engraçado, uma refeição era mais fraca, podiam reforçar com frutos secos. Isto era a base. Que sejam dias magros, gordos, abstinência ou jejum, existem sempre. E em muita quantidade aqui em Alcobaça. Pão e vinho. Pão e vinho. E repare, mais uma vez... Pão e vinho sobre a mesa. Voltamos exatamente a 2 referências cristãs. 2 referências da última ceia. Nas últimas ceias nós o que vimos é um canjeirão, quando muito, um grande jarro para o vinho e um pão, que normalmente tem comum a toda a última ceia. Aqui é a mesma coisa, pão e vinho. Em Alcobaça o vinho era à descrição. Temos sempre que pensar, estamos a falar de vinho medieval, este vinho é sempre traçado com água, em mais ou menos quantidade, e por isso mesmo, nos dias de festa, aqui os documentos dizem que o vinho é melhorado, quer dizer que tem menos água, só isto, e depois temos o pão que era pão branco, pão de flor de farinha. Produzido com cereais daqui, claro. Trigo, flor de farinha, portanto um trigo peneiradíssimo, o trigo 2, 3 vezes até ficar só mesmo a farinha. Portanto, eram alimentações muito apaladadas todas. As indicações que temos sobre as refeições só que eram fortemente condimentadas. Ou seja, as especiarias ou autóctones, ou as especiarias que estavam a começar a chegar, eram largamente comentadas. Nós conhecemos pouca construção alimentar, poucas receitas, como nós dizíamos hoje, mas conhecemos uma, que é a desfeita de carneiro, que sabemos que levava mel e que levava manteiga. Portanto, os 2 elementos. Não sabemos mais. Sabemos também alguns tipos de bolos que se mantêm, a mistura normal que as mulheres camponesas faziam no final da massa do pão semanal, juntavam ao azeite, ou juntavam ao banha de porco, ou um bocadinho de canela, ou um bocadinho de mel, e faziam esses diferentes bolos. Não vamos muito mais longe. A alimentação é um objeto de contabilidade e de construção de poder económico da própria casa. E, portanto, é a contabilidade do que se gastava aqui que é a pista para os historiadores reconstituírem o que era a alimentação. Exatamente. Mas parece-me que, de facto, os monges tratavam bem.
Sim, e o mosteiro era muito rico em peixe, não é? Não falar já em crustáceos, não é? Os mariscos. Também comiam? Também comiam e havia aqui bastantes que Bom. vinham para o mosteiro. Aqui havia criados? Havia um grupo, inclusivamente, de criados do mosteiro, com algum privilégio, mas que eram criados diretos do mosteiro. Qualquer ordem religiosa e qualquer casa religiosa tem um grupo de criadagem muito grande. É isso que vai confundir muito o mundo liberal no século XIX. Porque pensam que há em Portugal milhões ou milhares de monges e de freiras, mas havia realmente muitos e havia outros tantos ou mais que eram criados dos próprios conventos. E o abade? Sim, O grande senhor? exatamente. O Dom Abade. O Dom Abade comia o mesmo que os outros monges? Não. Tinha uma mesa beneficiada, inclusivamente, em alguns documentos, tem cozinha própria, não é? Portanto, tem, e até cozinheiro próprio. Não comia o mesmo. E esse não comer o mesmo era muitas vezes uma questão de quantidade, mais do que de qualidade. É um problema, mais uma vez, de representação social. O seu poder tinha que ser representado perante a comunidade, não tenho dúvida nenhuma. O que é que esse poder significava? Dias de festa. O Mosteiro de Alcobaça tem 8 dias de festa. Não são muitos, 8 dias de festa. Nesses 8 dias de festa, um dos pitéus, se quisermos, alimentares, era a galinha. Os monges, muitas vezes, comiam uma galinha dividida por 2. Mas o abade tinha direito, na sua mesa, de 2 galinhas e durante a semana ainda podia receber mais algumas. Comia as galinhas todas? Não. O que é que significava? Que tinha abastança na sua mesa. Portanto, e que é um dos problemas medievais. Um dos grandes problemas da Idade Média é resolver o problema da subsistência diária. A carência permanente, Claro, não portanto, é? mesmo tem que se pensar. Por isso a importância dos celeiros, a importância dos poços para a água. Portanto, havia que guardar. A importância da conservação dos alimentos. E daí que, por exemplo, o leite, que é um alimento que se estraga imediatamente, quase passado um dia ou 2, foi transformado como com o queijo. O queijo foi uma forma de garantir Conservar. a permanência do leite. Não é? Portanto, e criou uma coisa extraordinária que é o queijo. Portanto, repare, isto nasce em muitos conventos. Essa construção de sabores é o princípio daquilo que nós chamamos hoje a cozinha e a técnica culinária. Também é conventual, também é monástica. Bom, a arquitetura é suposto traduzir sempre os costumes de quem usa Sim. essa arquitetura. Eu sugeria, António, que fôssemos ter com a Ana agora à cozinha. À cozinha. Isso é uma boa visita. Não acha bem? Acho bem. Vamos ter com a Ana à cozinha, que, ao que sei, é a terceira cozinha que existiu aqui em Alcobaça. A terceira e a última. Esta é do século XVIII. Vamos ter com a Ana. Exatamente. Vamos até lá. Bem, a dimensão disto. Ana, que cozinha incrível. É sem dúvida, e é muito mais extraordinário do que aquilo que parece. Então, Basta olhar para a nossa chaminé, que tem 25, 26 metros de altura, é mais alta ainda do que as naves do corpo da igreja. É uma cozinha do século XVIII, construída, e sabemos pela documentação, pelos livros de despesa do mosteiro, entre 1720 e 1752, que é a data precisamente do revestimento azulejar, e tem vários aspectos que são muito interessantes de realçar. Reparem nestas colunas, que são provavelmente a manifestação mais antiga de utilização de ferro fundido em estruturas na arquitetura. pois, estamos a da falar altura. do século XVIII, não é? Da primeira metade do precisamente. século Sim, XVIII. sim. A Revolução Industrial ainda faltava um bocadinho para acontecer. Exatamente. É uma tese que tem sido defendida pela Maria Augusta Trindade Ferreira, na sequência também de estudos que foram feitos por alguns investigadores ingleses, nomeadamente nos anos 50 do século XX, e que defende que terão sido as colunas da chaminé de Alcobaça as primeiras colunas em ferro fundido aplicadas como elemento estrutural na arquitetura. Sabemos que os monges de Alcobaça adquiriam ferro
compravam ferro. Desde a Idade Média. Sabemos também que os monges de Alcobaça dominavam as técnicas da metalurgia. E pensa-se que estas colunas possam ter sido feitas aqui nos Cotos de Alcobaça. Mas mais do que a concretização do objeto, o que me impressiona é a ideia, uma nova ideia. É pioneira, porque para cozinhas desta cronologia, em outros mosteiros ou até palácios, o que vamos encontrar são estruturas de apoio em pedra. Exatamente. E aqui temos, de facto, o ferro fundido. O que eu acho neste espaço é a ocupação dos espaços, as volumetrias aqui dentro e, sobretudo, os azulejos. É notável como se conseguiu fazer esta diversidade de tons no branco, não é? No creme, no quase avermelhado, em alguns casos, e depois a decoração que está e que nos permite emoldurar a cozinha. Os monges de Alcobaça escolheram este revestimento. O tipo de decoração escolhida não foi ao acaso. Leva-nos outra vez para os ideais iniciais da ordem, procurando aqui jogar muito com o branco. É quase exemplar único na história da azulejaria portuguesa. A diferença dos tons tem a ver precisamente com as diferenças de temperatura a que são cozidos os azulejos, dando tons mais brancos, outros tons mais cinzentos, outros mais ligeiramente avermelhados. O que é extraordinário é que nós estamos neste período, e a Ana recordou-nos as datas, 1720 e 1752. Estamos no período áureo do azul e branco do joanino, que era tudo cheio, um excesso. E aqui temos esta contenção, pureza, esta linha azul. E isso é que aí é capaz de haver uma intenção. Ou seja, eles quiseram esvaziar o painel do azulejo que vinha à volta dele em muitos conventos, em muitos claustros, em muitas sés. Aí claramente há uma intenção de recriar, no fundo, uma ideia de austeridade do início da Ordem de Cister. É tudo muito bonito. Mas eu devo dizer que estou desejosa de espreitar por baixo da chaminé. Vamos até lá? Era aqui o lugar onde se acendia o fogo para cozinhar, certo? Certo. Claro. É de facto impressionante. E estes tanques, Ana? Temos um total de 7 tanques. São tanques para lavagem, naturalmente. Todos eles são dotados de torneiras que estão embebidas nos magníficos cartões e, ao longo de todo o alçado, temos uma conduta de água potável, a mesma água que vinha precisamente da nascente que falámos há pouco e que depois percorre a cozinha e vai alimentar uma fonte que existe no exterior. Este tanque recebia água não da nascente, mas sim do rio Alcoa. Diretamente? Exatamente, porque tínhamos 2 tipos de adução de água. A água potável que vinha da nascente, de Chiqueda, e tínhamos a água que vinha a partir do rio Alcoa, na chamada levada, que é no fundo um canal artificial que trazia água destinada a lavagens. Era a água que permitia a salubridade, nomeadamente das latrinas. Inclusive, temos um registro histórico muito interessante, uma descrição do Frei Manuel dos Santos, de 1710, e que nos diz que essencialmente usavam este tanque para a lavagem do próprio chão da cozinha. A água estava sempre a correr e bastava taparem as saídas de água, a água subia, inundava o pavimento. Olha que e depois tão era prático, só António. destapar as saídas e saía, portanto, a água suja. Portanto, basicamente a lavagem era inundar a cozinha. Precisamente, funcionava por inundação. E, portanto, aqui mais uma vez se comprova, de facto, a capacidade técnica que os cistercienses tinham de resolver situações tão práticas como lavar uma cozinha. Mas eu tinha ouvido dizer que aqui havia peixe. Sim, também temos essa informação, que os monges guardavam aqui uma espécie de uns viveiros em que mantinham os peixes para depois serem cozinhados. Também há um registro muito interessante, até há algumas décadas atrás,
como a água que era trazida, portanto, para este tanque, continuava a ser a do rio Alcoa, através da levada, que às vezes surgiam pequenos peixinhos que vinham do rio. Eu vim fazer esta visita na expectativa de me provarem que a ideia de que os monges eram os glutões não tinha fundamento, mas saio daqui a achar que tinha a mesa, não só no aspecto espiritual, a que aludiu já o António, mas quer dizer, tinha um peso enorme aqui em Alcobaça. Oh, Paulo, há uma coisa que eu acho nesta cozinha que é a imensidão, que já falámos e já adjetivámos, mas é o enigma. E o enigma é que, de facto, é muito pouco compreensível isto que nós temos à nossa volta, a começar por este tanque. E isto levou a que imediatamente se criasse uma mítica em torno disto. E mais ainda, a mítica começou cedo. Porque quando o Beckford vem a Portugal, estamos em 1794, estamos no reinado de Dona Maria I, e já ele cria uma mítica com esta cozinha, que ainda hoje os historiadores, uns vão contra, outros vão a favor, porque ele dizia que isto era uma coisa enorme, porque era para fazer os grandes banquetes para o abade. E o Beckford, esse viajante inglês, que veio aqui em 1794, trouxe inclusive o cozinheiro dele, Monsieur Simon, um francês, que sabia já os novos cremes, os novos chantilly's, o bechamel, todas essas coisas da cozinha do século XVIII, e pô-la em confronto com a cozinha dos monges. E o que é certo é que essa ideia foi passando, que isto era uma cozinha para glutões. Mas não era uma cozinha muito prática. Era uma cozinha que dava resposta... Quando se diz cozinha, é na dupla acessão da arquitetura e do que aqui se produzia e se cozinhava. O que Ana falou, temos aqui pequenos viveiros, os tais peixes que chegavam, que podiam conservar-se para o dia seguinte ainda vivos. Ele ficou de tal maneira impressionado com esta dimensão, com esta qualidade, com esta possibilidade de construção culinária, que achou que daqui podiam nascer banquetes. É evidente que nos dias em que recebiam convidados especiais, ou um rei e a sua comitiva, ou um visitante especial, como foi o caso do Beckford, a refeição era um pouco mais rica do que o que acontecia durante os dias normais de vivência da própria comunidade, como aliás o António já referiu, tinham um tipo de alimentação muitíssimo mais frugal. Portanto, o texto do Beckford não pode ser tomado à letra. Tem uma construção dele. Siga-nos no Instagram, no Facebook e na nossa página onde pode rever este e os outros Visita Guiada.